Professor Vladimir Safatli fez uma análise sobre a vitória do Trump nos Estados Unidos e eu quero assistir com você porque eu tive a sorte de ser aluna dele. Eu sou formada em filosofia, sou comediante, né? Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, pra quem não me conhece, bem-vindos ao meu canal. Eu sou comediante, né? Também sou formada em filosofia e então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir muito porque tá complicado, né? Então eu achei muito interessante essa entrevista do professor Safatli porque o professor ele é muito claro, né? Ele sabe ler as situações como ninguém. Então ele deu essa entrevista para o jornalista Mauro Lopes lá na TV Fórum. Então vamos ver. Vladimir, Trump, eleição do Trump. Qual o seu olhar para a eleição e para as repercussões para o mundo, para os Estados Unidos, para o mundo e, sobretudo, para nós aqui no Brasil? Olha, eu acho que a primeira coisa a gente deveria começar por entender quão patético foi o campo progressista atual, quão miserável foi esse governo democrata. Ao invés de começar falando sobre, afinal de contas, os defeitos dos eleitores do Trump, é tentar entender quão absurdo era a figura lá, de uma candidata que era a primeira presidente negra dos Estados Unidos, forjada acima dos escombros e dos corpos de todas as milhares de crianças palestinas mortas, na mais profunda indiferença. Era tudo uma contradição absoluta, assim, era impossível sustentar qualquer coisa naquele sentido. Então, acho que antes de qualquer reflexão, é importante mesmo uma reflexão sobre o que o campo progressista se tornou. Ela teve muito pouco tempo também, né? Eu acho que ela fez uma campanha excelente com o tempo que ela teve. Ela teve 3 meses, né? Fazer uma campanha presidencial. É pouco. Não tô aqui pra defender ninguém não, tá, gente? Eu quero que esse povo todo se foda, mas assim, né? Fraco ele se tornou, quão incapaz de realmente sustentar uma política de transformação, qualquer que seja ela. Certo? Os resultados do governo Biden, vamos falar, mas você teve bons resultados na economia, mas talvez isso mostre uma coisa, que esses números da economia já não significam mais nada. Uhum. O que significa aumentar o número de empregos quando você tem uma degradação completa da qualidade do emprego? Né? Então, acho que tem questões aí mais profundas que devem ser colocadas dentro do nosso horizonte de reflexão, para além de uma tentativa quase inicial de falar. Exatamente. Nossa, isso que ele falou é tão importante. Assim, ó, a economia pode ter, assim, nos números, a economia pode ter melhorado, mas se o meu trabalho piorou, eu vou estar mais infeliz, certo? Ainda que a economia esteja um pouquinho melhor. Bem, agora temos tempos tristes, temos momentos difíceis e coisas dessa natureza. Sim. Acho bastante relevante e entender o movimento que foi feito, né? O movimento que a Câmara fez para tentar vencer o Trump, que é um movimento também defendido aqui no Brasil por setores progressistas, não foi um movimento de uma campanha progressista ou à esquerda, ao contrário, né? O esforço da Câmara foi tentar roubar o que seria o centrão de lá, ou seja, o setor da direita tradicional dentro do Partido Republicano, que não aderiu ao Trump, puxá-lo para o Partido Democrata, né? Então, que é um movimento que aqui no Brasil está acontecendo também, né? Eu acho que isso foi um erro, assim, todo mundo acha, porque assim, vou dizer por que foi um erro. Pode ser que ela perdesse fazendo isso, pode ser, mas pelo menos ela perderia com uma mensagem mais... Porque assim, o que eu acho que segurou ela foi ela estar ligada com o Biden, gente, ela não podia falar mal do Biden. Ela é vice-presidente e assim, eu acho que o Biden forçou ela a ser a candidata, porque eles não fizeram primária, porque eles fazem, né? Eles têm 2 partidos aqui nos Estados Unidos, então eles fazem primárias, que é o partido escolher quem vai ser o candidato deles. Então ele não teve, e eu acho que o Biden falou assim, tudo bem, eu saio da parada, mas é a Câmara porque ela é do meu governo, entendeu? E também, óbvio, né? Geralmente é o vice que vai, isso também é comum. Então, eu acho que ela estava muito presa com o Biden. E aí ela teve que... Ela não podia chegar e criticar e falar mesmo e tal, porque ela não podia falar mal do Biden. A expressão efetiva mesmo dessa desorientação completa do campo progressista, da constelação progressista, digamos assim. Essa desorientação consiste em achar que sempre o problema é que você não conseguiu dar a amplitude necessária à frente de combate ao fascismo. E o resultado sempre é miserável. Sempre é miserável por quê? Porque dentro dessa dinâmica, o que é rifado é a política. O que é rifado é a capacidade de você colocar uma posição política clara, né? Como se esse fosse o problema. E eu queria dizer uma coisa muito simples e muito clara. Nós entramos dentro de um processo, certo? Onde a política foi para os extremos. Dentro dessa dinâmica, o que nos cabe, antes de qualquer coisa, quando você está numa situação como essa, você tem que trabalhar o entusiasmo dos seus eleitores. É a primeira coisa que você faz. Uhum. Você não vai tentar conquistar novos votos, você vai tentar fortalecer o seu campo. E isso, no primeiro momento, a Câmara conseguiu. O primeiro momento da campanha dela, vou dizer assim, o primeiro mês, tava muito entusiasmo, assim.
E aí depois ela começou com esse negócio de ir para mais por cento, e mais por cento, e mais por cento, desanima o povo, né? Seu campo significa, eu vou tentar marcar adesão dentro do meu campo pelo entusiasmo, porque quem vai ganhar a eleição não é você, não é você que pede voto. Você pede voto para quantas pessoas? 10, 15 pessoas? Pessoal, quem pede voto é o seu eleitor. É o seu eleitor que vai bater na porta do seu vizinho, certo, da sua família, vai pedir um voto. Se cada eleitor conseguir um voto, você já consegue uma coisa muito significativa. Mas para isso, ele tem que estar completamente entusiasmado. Isso falta, entusiasmo não é palavras de ordem, entusiasmo não é pirotecnia, não é você gastar milhões e milhões de campanhas, isso não é um entusiasmo. Entusiasmo é as pessoas se perceberem dentro de um projeto de transformação global da sociedade. Isso é que faz o entusiasmo das pessoas de esquerda. Elas perceberem que esse projeto é real, é concreto, ele não está sendo negociado. E é por isso que a gente está sempre... Basicamente você ter algo para lutar. Porque não tem como você lutar se você não tem um objetivo. Né? Você vai... a luta, você vai lutar, imagina, se você vai lutar com o objetivo muito aberto, assim, você vai sair lutando e cadê, né? Perdendo, porque nos falta esse elemento agora. Sim, fato. Eu lembro, sabe, o Vladimir tinha 17 anos de idade, tinha acabado de entrar na universidade em 77, na resistência da ditadura. A gente era tão inocente, mas ao mesmo tempo tão generoso, né? A gente achava que ia derrotar a ditadura e implantar o socialismo no Brasil. Achávamos, nossa turma toda, nossa geração toda da esquerda ali acreditava isso. Mas era um negócio que nos empolgava, eu me lembro. Tava com uma infecção na boca, tudo inchado, e entrando de sala em sala para convocar estudantes para irem para uma manifestação. Então é aquela coisa, você se lança, né? Porque não era mérito meu, era porque a gente tinha uma dinâmica de uma utopia realizável que nos transformava em revolucionários, né? Eu diria, Mauro, essa utopia não é nem uma espécie de projeção, digamos, imaginária, da imaginação. Não, é fruto das ações concretas e reais que vão sendo desenvolvidas a partir do momento que os setores de esquerda ganham governos, tentam aplicar seus projetos dentro de estruturas de poder, pensam organizações e coisas dessa natureza. Ou seja, são coisas muito concretas. São essas coisas concretas que estão faltando. Então, você está dentro de um horizonte de governo e você não vê não só isso se realizando, ou mesmo a luta em relação a isso. Você não percebe a luta. E eu diria, mais uma vez, o caso do Partido Democrático já era uma piada já era um espaço de defesa de interesses de certos setores do capitalismo norte-americano muito claro e muito evidente. Como disse o Bernie Sanders, o partido se voltou as costas para a classe trabalhadora. Não é nem um pouco estranho que a classe trabalhadora se volte as costas contra ele. Né? Porque, aí um outro ponto que eu queria deixar de maneira muito clara. Dentro de uma situação onde nós estamos hoje, com as crises que nós conhecemos, a extrema-direita tem uma resposta ruim em relação a essas crises. A esquerda não tem resposta nenhuma. Esse é o problema. Entre uma resposta ruim e uma resposta nenhuma, as pessoas estão preferindo uma resposta ruim. A resposta ruim da extrema-direita é: essas crises estão aqui, elas não vão passar, não tem como elas serem transformadas, o sistema é esse mesmo, e vai dar para preservar uma parte da população e outra não vai dar. Então, vou ter que jogar todos os imigrantes para fora mesmo, certo? Eu vou ter que impor uma lógica onde quem empreender sobrevive, o resto vai ter que cair. É isso, pronto. Bem, é uma resposta ruim, mas é uma resposta. Qual que é a resposta da esquerda? A esquerda não existe. Não tem. Você vai tentar transformar o sistema que gerou essas crises? Onde é que está esse processo de transformação? Você vai tentar humanizar esse sistema? Não tem como humanizá-lo. Então, os resultados sempre são pífios. Então, a gente fica nessa situação de não ter mais lugar. Essa que é a questão. Eu queria voltar a esse assunto, mas antes só observar, né, que tem a ver com essa ideia a dinâmica do que a gente chama de progressismo ou de esquerda, quando vai ao governo, quando tem ido ao governo, desmontar o protagonismo das pessoas. Então, aí o que aconteceu lá nos Estados Unidos acontece aqui no Brasil. Né? Eu escrevi um artigo ontem sobre esta questão, né? Sobre a derrota do Biden, né? Da dupla, né? Biden-Kamala, e aqui o cenário até para 2026. A lógica é a mesma, Vladimir. Então, é agitar estatísticas como se as estatísticas fossem a vida das pessoas. Então, você pega lá, Estados Unidos, PIB, ano passado, 2,5%, Brasil, 2,9%. Desemprego, 4,3 lá, 6,9 aqui. Inflação, 2,9 lá, 4,4 aqui. São desempenhos semelhantes. E tanto o governo Biden quanto o governo Lula aqui agitam essas estatísticas como se elas fossem capazes de convencer as pessoas que a vida delas melhorou. E aí vem perto da eleição e ainda diz, pobre de direita. Eu falo, poxa, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Você tem toda a razão. Eu acho que é uma questão importante a respeito do que significa bem-estar social. Bem-estar social é o que? Aumento do PIB? Aumento do PIB indica necessariamente bem-estar social? Ou será que esse aumento do PIB é um PIB que é um aumento concentrado, que não está sendo repartido efetivamente no interior de toda a sociedade? Queda do desemprego significa bem-estar social? Então, o que ele está dizendo, não adianta você querer convencer a população de que com o número do PIB, olha, o PIB aumentou. Porque não adianta, o PIB pode ter aumentado, mas às vezes esse PIB aumentou
Mas a desigualdade dentro desse valor também aumentou. Quais são as condições de emprego hoje? A gente, por acaso, tentou revogar a reforma trabalhista do governo Temer, para que o emprego voltasse a ter algum tipo de sentido? Ou será que você tem uma degradação tal do emprego que hoje estar empregado já não significa mais tanta coisa como significava há 15 anos atrás? E que talvez você devesse ouvir efetivamente o que essas pessoas estão a dizer. Talvez por isso que elas não querem mais emprego, por isso que elas querem outro tipo de ação dentro do mercado de trabalho. Não porque o emprego é uma coisa, porque o emprego se degradou. Né? Então, acho que você tem uma série de questões que indicam uma insensibilidade social, devido a uma espécie de fetichismo dos números. Certo? E é claro, esse fetichismo só tem uma função: alimentar, na verdade, interesses de setores econômicos que vão poder utilizar esses números de outra maneira, mas não da população. Né? Então, sim, fica trocando o bem-estar social por esses números. E a quem interessa esses números é quem trabalha com o quê? Com números. Quem quer que é só número? A Bolsa de Valores, né? O mercado financeiro. Então, assim, esses números, eles atendem um setor da sociedade que não é o povão. Interesses de setores econômicos que vão poder utilizar esses números de outra maneira, mas não da população. Né? Então, eu queria insistir nesse aspecto, você tem toda a razão. Sim. Não, me parece dramático. E aí você vai, diante do que os bem-pensantes consideram ser a insensibilidade do povo para a melhoria que, afinal, nós trouxemos, começa essa construção, né, de teses esdrúxulas, como, olha, o que acontece é que, por mais que a gente melhore, não adianta, tem um pobre de direita, né, visceralmente de direita, que não nos escuta. Não, mas eu acho que realmente existe uma coisa de desinformações, uma instituição já, vamos dizer assim, de desinformação, que já é internacional, que eu acho que afeta e muito a decisão das pessoas. A melhora das condições de vida, ela não chega à consciência dos pobres porque eles estão seduzidos pela ideia do empreendedorismo. Então, cabe à esquerda agora incorporar a ideia do empreendedorismo. Né? Agora tem uma esquerda empreendedora. Mauro, eu acho assim, que de fato existam setores desfavorecidos das classes mais baixas que têm um voto orgânico em direito, isso é verdade. Né? Assim, historicamente, você tem essa ideia. Sempre foi assim. Né? Então, claro, tem uma questão sociológica interessante, que é como é que se constitui esta ideologia, digamos que tem, mais uma vez, que responde a certas questões. Né? Como ela se constitui dentro das classes mais desfavorecidas. Isso eu acho absolutamente válido. Agora, o fato é que é importante entender, dentro desse combate, o que você faz? Você integra essa ideologia? Você integra como se fosse um dado irreversível? Né? Quer dizer, eles vão, mais uma vez, muitas dessas pessoas que hoje votam na direita já votaram na esquerda, nas classes mais populares. Basta a gente pegar os mapas de votação, a gente percebe muito claramente. Então você tem um voto que está migrou. Então seria interessante se perguntar por quê, o que aconteceu. Tem os eleitores orgânicos mesmo, que já tem uma consolidação ideológica de longa data. Agora, você tem votos migrantes. Esses votos migrantes, eles mostram uma coisa, que a esquerda não está conseguindo resolver os problemas dessas pessoas. Só isso. Mas a direita resolve? Não, a direita não resolve, mas ela consegue dar uma resposta. Uma resposta que parece que o problema não foi resolvido porque você não teve uma iniciativa suficiente, você não inovou de maneira suficiente, ou seja, mas que dá, a partir da dos fóruns individuais de decisão e deliberação, dá para os indivíduos a ilusão de que, bem, depende deles a saída. A saída depende deles. Então, dentro de um horizonte como o que nós estamos, isso já é um ganho, de uma certa forma. Já tem uma certa racionalidade. Se você não tem um outro elemento para dizer, não depende só de você, mas há forças nas quais você pode influenciar e podem fazer com que, digamos assim, as verdadeiras ações sociais que possam transformar a sua situação ocorram. Como não tem essa outra alternativa, já faz tempo que a gente está falando, o problema fundamental de toda essa situação é que a esquerda perdeu não só o seu discurso, ela perdeu sua capacidade de ação. Ela perdeu sua capacidade de atuação. Esse governo norte-americano foi o exemplo mais claro que eu posso imaginar, assim, no sentido mais evidente do termo. Eles começam fazendo promessas de que vão investir trilhões de dólares na economia. Esses investimentos nunca ocorreram dessa forma. Sim. Eles terminam financiando um genocídio que é uma das coisas mais terríveis da história recente da nossa história recente. E assim, sem nem colocar nenhuma força para tentar paralisar esse processo, mostrar que estava sensível a consequências humanas dessa dinâmica. Então, e no final das contas, consegue alijar partes significativas do seu próprio eleitorado, e principalmente essas partes que são as partes mais mobilizadoras. Setores universitários, setores estudantis, setores da população jovem, setores de minorias, que são setores que são importantes, não só pela quantidade de votos que eles têm, mas pelo fato de que são eles que vão para a rua. São eles que vão para a rua para segurar seus conflitos, eles que vão lá mostrar entusiasmo, eles estavam completamente arrebentados. Então isso mostra de maneira muito evidente. Não tinha nenhum lugar, eles não tinham lugar nenhum essa proposta. Ela era um grande embuste, era um grande engodo. E o resultado foi esse.
Agora, tem uma questão, Vladimir, que eu queria submeter a sua reflexão, que há uma ideia em segmentos da esquerda brasileira, ou dos segmentos progressistas, melhor dizendo, de que o grande tema hoje é que a esquerda tem que dialogar com a classe média, com o que se chama classe média. Né? Mas se você olha a hierarquia de renda no país, 70% da população brasileira ganha entre 0 e 2 salários mínimos, ou seja, entre 0 e 3 mil reais. O que seria, vamos dizer, a classe média, estou considerando aqui uma classe média de 2 a 7 salários mínimos, isso aí dá 15% da população brasileira. Como é que você enxerga essa ideia do diálogo prioritário ou de como fazer o diálogo com os diferentes estratos da população de trabalhadores ou entre os mais pobres e os trabalhadores do país? Mas, Mauro, eu não acho que o problema da esquerda seja diálogo. Eu acho que o problema da esquerda é ação. Eu acho que, de fato, ela não tem muito o que apresentar. Não é um problema do que falar, de como falar. É um problema do que dizer, do que mostrar. Então, acho que essa maneira de colocar as coisas nesses termos, não conseguimos dialogar com setores evangélicos, não conseguimos dialogar com setores da classe média, não conseguimos dialogar com setores mais precarizados do mundo do trabalho. Isso coloca as coisas, acho, dentro de um tipo de problemática que é um de problemática, onde o problema é da comunicação, entendeu? Como se fosse um problema de comunicação, não estamos sabendo nos comunicar. Mas não é um problema de comunicação, é um problema muito mais grave. É um problema do que oferecer para essas pessoas, e não só do que oferecer, porque não é uma questão só de proposta. Exatamente, não é um problema de comunicação. É o que ele está dizendo, né? Estou pensando aqui. Não é um problema de comunicação, é um problema de ação. Porque, assim, falar, todo mundo falou. Por exemplo, aqui a Câmara tinha um plano de governo que oferecia algumas coisas que eu acharia boa, tipo assim, dar desconto do imposto de renda para quem tem filho, que mais que ela estava oferecendo? Um empréstimo para quem está comprando a primeira casa, umas coisas assim, sabe? Então, isso que ele está falando não é falar, né? A comunicação tá correto, o negócio é fazer. Como eles não fazem nada, galera, né? É que ao ter o que oferecer, as suas ações são condizentes com isso. Você sinaliza à sociedade que você está lutando por isso, você quer isso. Mas a correlação de forças meio desfavoráveis. A gente já falou essa questão, acho que várias vezes nos nossos encontros. Esse argumento da correlação de forças é uma das maiores covardias que a esquerda tem. A maneira que ela tem de tentar esconder para si mesma o fato que ela não quer o que ela diz que quer. O que ela não quer realizar aquilo que ela diz, entendeu? Porque a gente sabe muito bem, correlação de forças, algo que muda a partir do sistema de pressões que você consegue impor. Como é que você vai? A gente já teve um governo que teve 84% de aprovação com o governo Lula. E em momento algum a gente achou que tinha correlação de forças suficientes para aprovar uma redução da jornada de trabalho, por exemplo. Então isso mostra uma coisa completamente sem sentido. Completamente sem sentido. Mas não tem um número adequado no Congresso. Mas você apresenta projetos, esses projetos são recusados, você mobiliza as pessoas a partir disso, você politiza o processo, você não faz como fez agora, quando a gente foi tentar passar o imposto sobre grandes fortunas, na calada da noite, você não mobilizou ninguém, não teve ninguém na porta do Congresso, não tinha discussão nenhuma, não tinha mobilização de nenhuma estrutura, de nada. Entendeu? Então é claro, que aí fica barato recusar. Entendeu? Então, acho porque isso mostra, inclusive, o desinteresse real do governo em realmente colocar uma pauta dessa como uma pauta importante. O que ele está dizendo é o seguinte, o pessoal reclama que não consegue por causa disso, não consegue agir por causa disso, não consegue agir por causa disso, mas quando o Lula saiu do governo com 84% de aprovação, ele poderia ter passado umas coisas, ou pelo menos propostos e feito a sociedade mexer, que são pautas, né, boas para a população. Então ele está falando isso. Ele falou, como assim, né? Tá certo, né? Você falou do projeto de grandes fortunas. O projeto de taxação das grandes fortunas foi apresentado pelo PSOL no bojo da regulamentação daquilo que o governo e a burguesia denominaram de reforma tributária. Eu sempre digo que não é reforma tributária, é modernização tributária. Reforma tributária estricto sensu é aquela que redistribui a carga tributária pelas classes do país. Isso não aconteceu. Então é uma modernização. É importante, mas é modernização. Você teve uma esquerda votando unida. Então, todo mundo votou junto. PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede. E até relativamente poucas ausências, apenas 15 ausências nesse campo. Mas o projeto foi derrotado. E me pareceu sintomático que a liderança do governo Lula na Câmara, ao contrário da liderança dos partidos, não encaminhou o voto a favor do projeto. Liberou a bancada para votar como quisesse. Além desse outro aspecto que você falou. Apareceu como um raio em céu azul o projeto. Você poderia estar um mês trabalhando essa questão. Você poderia estar discutindo essa questão nos seus fóruns, levando essa questão para a imprensa, pautando o debate, levando as pessoas que estão vinculadas ao seu campo a escrever sobre isso, lembrando, dia tal vai ter
a votação, esteja lá, mande uma mensagem para o seu deputado, faça pressão, esse tipo de trabalho que a gente já fez algum dia. Agora, tem uma questão também de decisão política, né? Que não vamos apoiar esse projeto porque esse projeto vai incomodar o grande capital e nós precisamos do grande capital agora para aprovar o pacote das maldades, o pacote das austeridades. O grande capital vai ajudar vocês, querendo ou não querendo, não vai fazer a menor diferença. O que seria um programa o que ele está falando assim, aí é que o governo pode forçar, porque o grande capital, né, as grandes empresas, os ricos, os super ricos, eles vão ter que lidar com o governo de alguma maneira. Eles não podem cortar as relações, e eles não têm nem interesse nisso. Então, dá para dar uma forçadinha, é isso que ele está falando. Ações para esse momento, na sua visão? Você está falando do governo nacional, do governo federal? Esquerda. Olha, eu acho que tem algumas questões fundamentais que deveriam estar na nossa pauta. A primeira delas é a questão do trabalho mesmo, né? Quer dizer, há uma degradação da qualidade do trabalho, uma degradação das condições de trabalho. Não tem nenhum debate sobre revogação de reforma trabalhista, sobre reflexão. A gente aprovou uma PEC dos aplicativos, que foi uma das coisas mais medonhas da história da esquerda brasileira, que simplesmente legalizou uma situação de precariedade, ao invés de tentar forçar para que fosse possível produzir outras formas, digamos, de vínculo empregativo que que permitisse mais defesas da classe trabalhadora. Você tem questões vinculadas à participação dos trabalhadores dentro dos processos decisórios de espaços de trabalho. Todas essas questões deveriam estar sendo uma pauta fundamental hoje em dia. Essas questões estão completamente fora. Isso poderia dar, de uma maneira ou de outra, uma sinalização muito clara do tipo de ação que a gente vê como ação prioritária. Já se passaram 2 anos de governo. Já passaram simplesmente 2 anos de governo. Acho que essa seria uma das questões centrais. Um exemplo desses é um jovem, que por sinal acabou de ser eleito vereador pelo PSOL, mas luta sozinho, praticamente, né? Que é o Rick Azevedo, com esse fantástico VAT, né? Vida além do trabalho. Claro, não, fez um trabalho louvável, um trabalho memorável, um belíssimo trabalho de campanha. De fato, alguém merece ser lembrado nessa discussão. Mas aí que tá, né? O cara jogou sozinho, né? Onde estão as centrais sindicais? Onde estão os partidos? Onde está a mobilização efetiva para, de fato, transformar essa ideia de acabar com essa dinâmica de trabalho? Eu acho que haveriam 2 questões, a questão do trabalho e a questão do meio ambiente. Porque eu acho que a questão do meio ambiente é uma questão absolutamente central. É inacreditável que ela seja tratada dessa forma como ela é tratada. Também acredito. Nós temos aí um país como o Brasil que se transformou na maior fortaleza de devastação ecológica do mundo. As consequências são dramáticas, são consequências não só para a saúde pública, mas são consequências para a preservação das nossas condições mínimas de vida, né? E nenhuma ação é feita nesse sentido, não há nenhuma política robusta nesse sentido. Ao contrário, você tem uma escolha estratégica de um setor da economia que é o responsável direto por essa aceleração da devastação ecológica no Brasil, né? E que age de maneira, age sem lei, simplesmente sem lei nesse sentido. Então, acho que essa deveria ser uma das questões absolutamente centrais, porque toca em todo mundo, porque é a sua casa que cai na enchente, porque é você que não consegue mais respirar, porque, afinal de contas, tem fuligem no seu ar. Então, ao invés de politizar essa discussão, a gente faz de tudo para não fazer nada. Eu até lembraria, a gente eu faço parte de um grupo de ativistas que está lutando pela decretação do estado de emergência climático, que seria um dispositivo legal importante para fornecer ao governo os instrumentos de ação para paralisar legislações contra a natureza, para ter uma capacidade de financiamento muito mais robusta contra as catástrofes climáticas que virão. A gente não está nem um pouco preparado, a gente vai ver uma sequência de mortes, devastação contínua. Então, acho que esse tipo de coisa era um elemento decisivo nesse momento. Eu não sei se foi você que falou, eu assisti outro dia uma conversa tua no âmbito do psolismo, vamos dizer assim, né, lá na Fundação Marielle Franco e Lauro Campos, com a Luciana Genro e o Maringoni. Acho que foi lá que eu ouvi você falar, que o orçamento para a pasta do meio ambiente de 2025 é menor que o orçamento de 2019, em pleno governo Bolsonaro. Tem uma série de indícios de que o governo não está entendendo o tamanho do problema, só isso. O que significa efetivamente o tamanho do problema? A gente teve, por exemplo, uma sequência de queimadas, as mais absurdas possíveis, o país todo entrou em queimada, você não teve uma operação da Polícia Federal, uma operação queimada da Polícia Federal, que pudesse prender os fazendeiros que foram responsáveis por isso, que as suas terras pudessem ter sido desapropriadas e que essa desapropriação servisse um pouco de lição para que as pessoas, para que esse setor da classe econômica brasileira entendesse muito claramente que há limites, os limites são evidentes e são claros. Você não teve nenhum tipo de mobilização efetiva, certo, para questionar o modelo produtivo que está sendo responsável direto por isso.
certo? O Rio Grande do Sul caiu água abaixo, você não tem nenhuma discussão sobre o que significa reconstruir um estado depois daquilo, você vai reconstruir do mesmo jeito, mesmo tipo de ocupação de terra, mesmo tipo de devastação ambiental. Então, se não é, quais são os grandes trabalhos nisso, as grandes obras nesse sentido? Não tem nada disso em discussão, porque não é uma prioridade. Agora, como enfrentar o que me parece ser uma posição paradoxal no interior da esquerda, que é a posição do governo hoje, né? Que diz que a saída para o Brasil é o neodesenvolvimentismo, a reindustrialização, e aí a chave, uma das chaves desse processo é transformar o Brasil numa das maiores potências petroleiras do mundo. O Brasil hoje é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. A intenção do ministro das Minas e Energia é colocá-lo em 4º lugar, e o governo batendo firme de que vai explorar petróleo lá na margem equatorial. Como é que você concilia a questão ambiental com esse projeto neodesenvolvimentista? Olha, eu acho que o sair do Brasil não é o desenvolvimentista, o sair do Brasil é o socialismo de verdade, né? O sair do Brasil é outra coisa. E esse desenvolvimentismo, bem, com todos os equívocos que ele tem, com todas as associações a um setor mais esclarecido da burguesia nacional, como se fosse uma saída de desenvolvimento nacional, e mais, uma incapacidade crônica de discutir o que significa desenvolvimento. Então, acabei de lançar na minha coleção um livro que é relançar um livro do Celso Furtado, Mito do Desenvolvimento Econômico, era exatamente para discutir isso. De que desenvolvimento a gente está falando? O que você não está falando sobre desenvolvimento? É exatamente isso que eu penso, porque eu sempre penso assim, ó, por exemplo, a pessoa não pode falar assim, ó, eu achei a cura do câncer, se ela achou um remédio que cura o câncer, mas mata a pessoa. Não, ele não achou, certo? Então, assim, quando alguém acha uma tecnologia, mas que tem que destruir a natureza e provocar uma série de consequências ruins para nossa vida, ela não achou essa tecnologia ruim, na minha opinião, sabe? E eu não entendo como o pessoal... é gênio, não. Percebendo que tem uma relação muito profunda entre desenvolvimento e destruição, pelo menos nesse tipo de desenvolvimento, entre crescimento e catástrofe. A gente está vendo isso da maneira cada vez mais evidente, e aí tem uma incapacidade crônica de pensar, não, mas esse modelo de desenvolvimento, ele tem um custo, um preço, que é impagável. Ele é simplesmente impagável. Se você efetivamente coloca o Brasil nesse nível de desenvolvimento, os custos, não só ecológicos, certo? Mas os custos no que diz respeito à preservação ambiental são insuportáveis, absolutamente insuportáveis. Isso não é uma discussão de classe média, isso é uma discussão, eu diria, absolutamente global, que toca todas as pessoas. Que você vai ter um país que daqui a pouco vai ter migração climática. A pessoa que está lá em São José do Rio Preto não vai conseguir mais, porque vai chegar a 45 graus a média. É isso daqui a 10 anos. E aí? E aí você vai ter toda uma reconfiguração do país. Por quê? Porque, afinal de contas, o país não foi feito para as pessoas. Foi feito para a cana. Foi feito para a soja. Na verdade, a cidade é um detalhe no interior da plantação de soja. É isso? É isso a nossa ideia de sociedade? Não, está claro. A cientista ambiental Luciana Gatti e outros, né, dizem claramente, a Amazônia está sendo destruída porque a floresta está sendo derrubada para fazer pasto, para plantar milho, soja e criar gado, que vai alimentar os chineses, vai alimentar os europeus. Inclusive, assim, a soja plantada aqui para alimentar porco na China, né? Um negócio completamente estrambótico. O Brasil transformou-se, então, numa potência petroleira, numa potência mineral, de exportação de minério, e numa potência de exportação de soja, milho, gado e água, né? E para cada quilo de gado bovino, você precisa de 15 mil litros de água. Então, você está exportando água no Brasil. Agora, Vladimir, tem um projeto para falar, muda este modelo para outro. E qual é esse outro? Não, veja, nunca foi necessário alguma coisa dessa natureza. Nunca foi assim, olha, nós temos um projeto, então vamos mudar. Mas havia a consciência, primeiro, de que este modelo não é sustentável. Segundo, há uma confiança na capacidade de criação, né, das populações em situações onde elas têm consciência do seu sofrimento, né? Então, ou seja, a capacidade que elas têm de, a partir do momento que você dá espaço para essa criação, a partir do momento que você permite que os setores populares eles realmente desenvolvam aquilo que eles são capazes de desenvolver, novas saídas vão aparecendo. Como é que você vai querer criar alguma coisa nova se você impede que as decisões sejam tomadas por outras pessoas e não ser as mesmas? Se o processo decisório está completamente paralisado e bloqueado dentro de uma tecnocracia ou de uma burocracia. Se você não tem nenhum tipo de participação popular efetiva para decidir como é que o processo produtivo vai se dar, como é que o seu espaço de trabalho vai ser organizado, certo? Ou seja, você tem um nível muito baixo efetivo de participação popular, de deliberação direta. Então, isso que ele está falando é interessante, porque realmente, se você for pensar assim, o campo da direita, ele se renovou, vamos dizer assim, né? Como se... É difícil chamar a ideia deles de renovar, né? Porque é um
tardar, né? Um retardar. Decidir como é que o processo produtivo vai se dar, como é que o seu espaço de trabalho vai ser organizado, certo? Ou seja, você tem um nível muito baixo, efetivo, de participação popular e de deliberação direta. Então, o campo da direita, ele se renovou, né, dessa maneira. Mas o campo da esquerda, não. É isso que ele tá falando. Os velhos, basicamente, ele tá falando, os velhos da esquerda têm que deixar espaço pros novos. Claro que não vai ter saída nenhuma. Tem uma questão que é construir um espaço político de outra natureza. Essa deveria ser um outro elemento fundamental hoje em dia, dentro do que poderia ser um governo de esquerda. Que ele constrói um outro espaço político. Perfeito. Legal. Vladimir, que tempos. Pois é. Mas é isso que nós temos para hoje. É isso então, gente. Pessoal, basicamente, resumindo, né? O que ele tá falando é o seguinte. Se a extrema-direita tá jogando bosta na sua cara, joga uma pedra, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, é isso que ele tá falando, porque senão você vai ficar cheio de bosta. É isso, gente. Foi assim que eu aprendi na faculdade de filosofia a resumir as coisas. Meu nome é Carol Sacoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, tem um curso meu online, tá lá na Hotmart. Você aprende passo a passo como escrever uma piada, tá bem detalhado e tá bem legal. Corre lá, o link tá na descrição.